Galera, a semifinal da Copa da Liga Inglesa já começou pegando fogo e o Manchester City deu um passo gigantesco rumo ao final ao vencer o Newcastle por 2-0 fora de casa, em St. James' Park, em um jogo que teve de tudo: gol decisivo, estrela em ascensão, polêmica pesada com VAR e muita discussão, depois o apito final. Então já deixa o like para fortalecer, porque essa história vai muito além do placar. O City saiu na frente graças a Antoine Semenyo, que segue vivendo um início simplesmente impressionante com a camisa do clube, e a Ryan Cherki, que matou o jogo nos acréscimos, garantindo uma vantagem importantíssima para Pep Guardiola antes da decisão no Etihad, sendo que o que mais chamou a atenção foi a forma como esse resultado foi construído e tudo o que aconteceu no meio do caminho. Para entender melhor o peso desse jogo, vale lembrar que se tratava do confronto de ida da semifinal da Copa da Liga, uma competição que o Manchester City leva muito a sério nos últimos anos, enquanto o Newcastle via essa partida como uma chance real de chegar a mais uma final e coroar o trabalho de Ed Howe. Jogar em casa, com um estádio sempre muito intenso, era um fator importante para os Magpies, especialmente porque o City vinha de alguns jogos recentes em St. James' Park marcados por decisões controversas e clima tenso, o que já deixava o ambiente naturalmente carregado antes mesmo da bola rolar. E quando o jogo começou, o Manchester City mostrou porque é considerado uma das equipes mais consistentes da Europa, controlando a posse, trocando passes com paciência e explorando bem os lados do campo. O time de Guardiola foi minando o Newcastle aos poucos, até que Antoine Semenyo apareceu para abrir o placar. O lance começou com uma jogada bem trabalhada, passando por Jeremy Doku e Bernardo Silva, que encontraram Semenyo em condições perfeitas para finalizar com categoria. O interessante aqui é que esse foi o segundo gol do atacante em apenas 2 jogos pelo Manchester City, um início que não se via desde Manuel Adebayor, lá em 2009, o que já diz muito sobre o impacto imediato do jogador. Pouco tempo depois, veio o momento que mudou completamente o clima da partida. Após um escanteio, Semenyo apareceu novamente e finalizou de forma inteligente, marcando que seria o seu segundo gol na noite e praticamente encaminhando a vitória do City. Só que a história não parou por aí, porque o árbitro Chris Kavanagh foi chamado pelo VAR para revisar o lance, e aí começou uma das análises mais longas e controversas da temporada. A discussão girava em torno de um impedimento subjetivo de Erling Haaland, que estava ligeiramente à frente da defesa, mas a grande questão era se ele realmente interferiu na jogada ao disputar espaço com Malik Thiaw próximo à linha do gol. Foram quase 6 minutos de revisão, algo que esfriou completamente o jogo e deixou os jogadores, comissão técnica e torcida claramente irritados. No fim das contas, o VAR entendeu que a Haaland interferiu na ação do defensor e Kavanagh anulou o gol, para a revolta de Pep Guardiola, que ficou visivelmente incomodado à beira do campo. E é aqui que a coisa fica interessante, porque embora a decisão possa até ser considerada tecnicamente correta dentro da interpretação atual da regra, o tempo gasto e a natureza subjetiva do lance reacenderam um debate enorme sobre até onde o VAR deve ir. Enquanto isso, o Newcastle teve suas chances, e não foram poucas. Ioane Wissa obrigou o goleiro James Trafford a fazer uma defesa difícil. Bruno Guimarães acertou a trave com um chute forte, e ainda houve um gol perdido de forma inacreditável no primeiro tempo. No total, os donos da casa criaram 4 grandes oportunidades claras, mas desperdiçaram todas, algo que acabou pesando demais no resultado final. Na prática, isso significa que o City foi extremamente eficiente defensivamente, sendo inclusive o primeiro time a não sofrer gols do Newcastle em casa em toda a temporada, um dado que mostra o nível de concentração e organização da equipe de Guardiola. Com o jogo ainda em aberto por conta do gol anulado, o Newcastle tentou pressionar nos minutos finais, mas acabou sendo punido justamente no momento em que precisava ser mais cauteloso. Já no 9º minuto dos acréscimos, Ryan Cherki apareceu para selar a vitória do City, finalizando com precisão e vencendo Nick Pope. Esse gol não apenas ampliou a vantagem, como teve um peso histórico enorme, já que os números mostram que os últimos 19 times visitantes que venceram o jogo de ida de uma semifinal da Copa da Liga acabaram chegando à final, uma estatística que existe desde a década de 1980 e que deixa o City em situação extremamente confortável. Depois do apito final, o assunto VAR dominou completamente as entrevistas e análises. Jamie Redknapp, da Sky Sports, foi direto ao ponto ao afirmar que o VAR tem sido ruim para todos, dizendo que aqueles 6 minutos de espera foram profundamente entediantes e não melhoraram o jogo em nada.
Micah Richards seguiu a mesma linha, destacando que o VAR não foi introduzido para rearbitrar partidas e que, embora a decisão pudesse ser tecnicamente correta, não deveria resultar na anulação de um gol em um lance tão disputado, com os jogadores claramente se agarrando mutuamente. Pep Guardiola, por sua vez, tentou manter um discurso mais controlado, mas deixou claro o seu descontentamento. Ele relembrou decisões polêmicas em jogos anteriores no mesmo estádio, citou pênaltis não marcados e afirmou que 9 minutos de acréscimo só existem porque o VAR precisa de tempo para tomar decisões que deveriam ser mais rápidas. Ainda assim, fez questão de dizer que as grandes equipes superam esse tipo de situação, reforçando a ideia de que o foco do City está sempre em competir e reagir dentro de campo, independentemente dos obstáculos. No meio de toda essa polêmica, Antoine Semenyo também falou, e o tom foi completamente diferente. O atacante elogiou o ambiente do Manchester City, dizendo que é perfeito, cheio de confiança, e que se sentiu acolhido desde o primeiro dia. Ele destacou que está jogando com um sorriso no rosto, aproveitando cada momento e levando para o City a confiança que construiu em seu clube anterior, o que ajuda a explicar esse início tão forte com gols decisivos. E não dá para falar desse jogo sem destacar Ryan Cherki, que mais uma vez foi decisivo. Jamie Redknapp chegou a chamá-lo de contratação da temporada, descrevendo o francês como um jogador mágico, capaz de brilhar com e sem a bola. Segundo ele, Cherki é aquele tipo de atleta que faz a bola parecer sua amiga, iluminando o estádio com criatividade e irreverência, algo que todo torcedor gosta de ver que agrega muito ao estilo de jogo do Manchester City. Do lado do Newcastle, Ed Howe foi honesto ao analisar a derrota. Ele reconheceu que sofrer um gol no último minuto foi um golpe duro, mas destacou que o confronto ainda não está decidido. Para ele, houve um pouco de ingenuidade da equipe ao tentar buscar um gol quando o mais inteligente seria se defender, além de certo cansaço que afetou a organização nos minutos finais. Ainda assim, fez questão de não culpar seus jogadores, reforçando que a eliminatória segue aberta, mesmo com a desvantagem. O que podemos tirar disso tudo é que o Manchester City sai dessa primeira partida com uma vantagem enorme, não apenas pelo placar, mas também pelo histórico recente, pelo fato de que o Newcastle não vence no Etihad desde 2014. Ao mesmo tempo, a atuação dos Magpies mostra que o confronto poderia ter sido diferente se as chances tivessem sido aproveitadas, o que mantém uma ponta de esperança para o jogo de volta, mesmo que a lógica esteja totalmente ao lado do time de Guardiola. No fim das contas, essa semifinal já entra para a lista de jogos mais discutidos da temporada, seja pelo impacto de novos nomes como Semenyo e Cherki, seja pela polêmica interminável em torno do VAR, que mais uma vez virou protagonista quando deveria ser apenas coadjuvante. E agora eu quero saber de você. O VAR acertou ao anular o segundo gol do Semenyo ou passou do limite? O Newcastle ainda tem chances de reverter essa situação no Etihad? Comenta aí o que você acha. Se inscreve no canal, ativa o sino para não perder nenhum vídeo e a gente se vê no próximo, porque aqui tem futebol todo dia.